Gravando. Amados, graça e paz aos nossos irmãos e amigos. Estamos vivendo um momento diferenciado da nossa história. Somos, na grande maioria, uma geração jovem. Esta ameaça de contaminação pelo coronavírus, declarada já uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, tem assolado vários países, chegou ao Brasil, no nosso estado e está na nossa cidade. As medidas desencadeadas como esta que estamos vivendo, que é procurar evitar locais de aglomerações públicas e até mesmo locais públicos como a igreja, e passar o maior tempo possível em casa, nos privando inclusive da maravilhosa oportunidade de convívio com a família da fé, de estarmos na igreja, no nosso ambiente de culto, de adoração. É uma novidade para muitos, inclusive para mim. Na verdade, é a primeira vez que isso acontece na minha e de repente na história de muitos. O quadro, queridos, é complicante. O risco de contaminação por este vírus é alto e a contaminação ela acontece de forma muito fácil. Por isso, a liderança da nossa igreja está seguindo com seriedade e com compromisso e segurança os protocolos iniciais que já foram estabelecidos pelas autoridades. Que todos venhamos a levar a sério essas medidas de higiene pessoal e cuidados que já foram divulgados. E venhamos a agir todos com cautela. Torna-se incoerente nós suspendermos as atividades na nossa igreja para que você possa permanecer na segurança da sua casa e de repente você ir visitar uma outra igreja que está seguindo medidas diferentes ou ir a outro local público. Nós sabemos que é uma decisão pessoal, mas não é recomendado. Isso me faz lembrar do episódio ocorrido alguns séculos atrás, quando Deus, na sua providência, Ele alimenta o povo no deserto. Deus lhes enviou o maná do céu, está lá em Êxodo 16. Deus disse que eles deveriam colher uma porção diária, não precisavam estocar o maná. Todas as manhãs ele estaria disponível, exceto no dia do descanso, quando na véspera, aí sim eles colheriam 2 vezes. O que eles fizeram? Desobedeceram e estocaram. O maná estocado apodreceu e cheirou mal. É quando Deus lhes pergunta: até quando recusareis a obedecer a minha palavra? Queridos, diante da gravidade do problema, conclamamos todos a orar, mas também a vigiar. Ou seja, vamos cooperar. Nesses domingos que não teremos culto na nossa igreja, aproveite esse dia de descanso para descansar, para edificar a sua vida com a leitura da palavra ou sobre a palavra. E para ter também um tempo de lazer, de oração e de comunhão com a sua família. E por falar em oração, um dos nossos lemas é: tudo começa com oração. Então eu quero neste momento orar com você, pela sua família e por esse tempo de meditação que teremos na palavra de Deus. Oremos. Eterno Deus, soberano, Deus dos céus, Deus na terra, tudo é teu, Senhor, inclusive nós. Queremos, Pai, agradecer porque o Senhor tem preservado as nossas vidas. E queremos, ó Pai, confiar em Ti diante da situação que estamos vivendo na nossa cidade, no nosso país e em todo o mundo. Deus, nada acontece fora da Tua vontade. Portanto, Senhor, continua a fortalecer a nossa fé, nos dá paciência, ânimo, para que permaneçamos sempre confiando em Ti. Cuida, Senhor, da nossa família, dos nossos filhos. Cuida, Senhor, das famílias da nossa igreja. Cuida, Senhor, das famílias da nossa cidade. Livra-nos do mal. Permita, Senhor, que esse tempo passe brevemente e que, ó Pai, essa pandemia seja dissipada. Estenda misericórdia sobre nós. Queremos, neste momento, ser consolados, alimentados e edificados pela Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estaremos meditando na palavra de Deus e seguindo a sequência das pregações que temos feito em Atos dos Apóstolos. O texto da nossa pregação hoje é Atos capítulo 12. Esse texto é bem propício ao momento que estamos vivendo,
ele descreve momentos difíceis na vida daquela primeira igreja, mas também traz ânimo ao nosso coração, pois mais uma vez vamos perceber que Deus sempre está junto do seu povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler o texto. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então lhes abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia da terra do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amados, o tema da nossa mensagem: Deus jamais nos abandona. Não é e não deve ser novidade para nós que Deus sabe de tudo que se passa nessa terra. Deus sabe de tudo que acontece na minha vida e na sua vida. Deus não perde o controle do que acontece no mundo, nem no universo. Pelo contrário, todas as coisas boas ou coisas ruins, ou melhor, as coisas que aos nossos olhos podem parecer boas ou ruins, todas elas estão debaixo da sua vontade. Eu exemplifico citando
a história de um amigo no Rio de Janeiro. Ele estava na casa da noiva, ficou lá o máximo que pôde, e perto da meia-noite ele sai correndo em direção ao ponto de ônibus. O último ônibus era meia-noite, e ele chegando no ponto, o ônibus está vindo, ele ainda o avistou. O motorista lhe faz um aceno e passa direto. Ele perdeu o ônibus, lamentou, ficou irritado e esperou por algumas horas. Na madrugada vem aquele chamado bacurau, né? Aquele que vem na madrugada, e ele pegou esse ônibus algumas horas depois, e alguns quilômetros à frente, ele percebe que aquele ônibus que ele havia perdido, estava caído dentro do rio, caiu da ponte que estava um pouco mais à frente. Aquele motorista estava bêbado, ele chorou e agradeceu a Deus pelo livramento que teve. Você deve ter na sua vida exemplos de situações que lhe pareciam ruins, mas depois percebeu, contribuíram para algo bom ou menos ruim na sua vida. E mais felizes ainda ficam aqueles que percebem que nesta ou naquela situação era a boa e poderosa mão de Deus agindo a seu favor. Que Deus nos dê discernimento e sabedoria para nós diferenciarmos isso. Amém? Queridos, eu quero nessa análise desse texto aproveitar a sugestão do comentarista Warren Wiersbe. Ele diz que Atos 12 pode ser sintetizado em 3 pontos: que Deus conhece as nossas provações, que Deus ouve as nossas orações e que Deus sabe lidar com os nossos inimigos. Relembro o nosso tema: Deus jamais nos abandona. E eu afirmo isto porque, primeiro, Ele vê e sabe das nossas aflições, trazendo inicialmente à nossa memória o contexto imediatamente anterior. Nós vimos na mensagem passada, no final do capítulo 11 de Atos, que os chamados cristãos, após terem sido dispersos por causa da perseguição, eles iam por toda parte pregando o Evangelho. E que devido à perseguição, o Evangelho chega a Antioquia, e a igreja lá estava crescendo. Esses crentes, apesar de terem sido expulsos de suas casas, perderem suas posses e viverem errantes por diversas cidades, eles permaneciam fiéis ao ensino de Cristo e ao estilo de vida de Jesus. Tanto que em Antioquia é quando os cristãos, pela primeira vez, vão ser chamados por esse nome, chamados cristãos. Por que cristãos? Porque foi percebido o quanto eles imitavam Cristo nas suas atitudes. Diante da crise de fome que assolou o mundo, descrita em Atos 11, 28, o texto diz no verso 29, que aqueles crentes não só oravam, mas também se dispuseram a enviar recursos e suprimentos para atender às necessidades dos irmãos carentes da região da Judéia. Eles viviam o Evangelho de forma integral. Amados, como Provérbios nos ensina, é no tempo da angústia que os verdadeiros amigos se revelam. Os momentos de crise também nos dão a oportunidade de exercitar o nosso viver cristão. É quando o nosso amor, a nossa solidariedade é testada. Somos desafiados a orar, mas também a contribuir para amenizar o sofrimento do outro. Os dias que estamos vivendo apontam para um horizonte sombrio. Nuvens escuras e carregadas estão no ar, mas que a nossa primeira atitude seja orarmos para que o sol da justiça brilhe sobre nós e que ele venha dissipar essas nuvens escuras que se aproximam. Segundo, que também o nosso cristianismo seja manifesto, que estejamos atentos e dispostos a ajudar os que vierem a precisar, seguindo, é claro, aquela ordem bíblica: primeiro a família, depois os irmãos na fé e também aqueles que mais próximos a nós ou que, sendo do nosso conhecimento, possam precisar da nossa ajuda. Amém? Amados, aqui no nosso texto, Atos capítulo 12, a vida continua não sendo nada fácil para aqueles cristãos. Já parou para notar quantas perseguições sobrevieram aos crentes no livro de Atos? É em Jerusalém que a onda do Evangelho começa, mas é também em Jerusalém que começa a perseguição a iniciar-se pelo sinédrio judaico. São judeus que não aceitam Cristo como Messias, perseguindo outros judeus que se tornaram discípulos de Jesus. Mas de acordo com as palavras de Hernandes,
Ele diz que o livro de Atos é o relato das intervenções milagrosas de Deus na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Deus envia anjos para tirá-los milagrosamente da prisão. Deus transforma a vida dos seus perseguidores, como acontece com Paulo. Isso porque Deus vê e sabe das aflições do seu povo. Um fato interessante a observarmos aqui é que as perseguições, as lutas, não deixaram e não deixam de existir. Elas estavam lá, na vida daqueles crentes, mas também estão presentes hoje em nossos dias. Depois do que ocorreu em Atos 2-4, onde o Pentecoste acontece e a igreja cresce, as perseguições também começam e não param. Enfrentar lutas e dificuldades não está ligado ao fato de ser crente ou não ser crente, está ligado ao fato de vivermos neste mundo. Jesus nos alertou, Ele não nos enganou, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O texto, querido, se inicia dizendo por aquele tempo, significando que naqueles dias a perseguição continuava. Alguns são maltratados, Tiago é morto e Pedro é preso, mas Deus está observando tudo. Já lemos o texto, sabemos o desfecho desse capítulo, Pedro será libertado, mas talvez você pergunte: Tiago, e os que foram maltratados, porque Deus também não os poupou? A minha resposta para você é: eu não sei. Aprove a Deus agir assim. Alguns Ele decide salvar da morte, outros Ele decide salvar através da morte, levando para junto dele. Todos nós podemos sofrer, uns mais, outros menos, e Ele está vendo o sofrimento de cada um, mas se partir ou ficar, isso é coisa exclusiva da soberania de Deus. Temos coisas que não entendemos, Deus não nos explica. Nesse texto Ele livra Pedro, mas não livra Tiago, como não livra também os soldados que, como vimos no texto, após o milagre da libertação de Pedro, foram justiçados por Herodes. Justiçados significa que eles pagaram com a própria vida. Mas, queridos, lembre-se, Ele também não livrou o seu próprio filho da morte lá na cruz. Lembra? Ele o deixou morrer. Deus tinha propósitos naquela morte. Assim como afirmo, Deus tem propósito em todas as coisas. Amém? Tiago não é menos crente porque morreu, e Pedro não é mais crente porque viveu. Ambos são apóstolos de Jesus, assim como nós somos todos servos de Cristo. Enquanto lhe aprouver Ele nos manter aqui, que assim como Pedro nós prossigamos fazendo a obra do Senhor. Amém, queridos? Queridos, esse Deus que jamais nos abandona, Ele sabe das nossas aflições, mas também, segundo, Ele é o Deus que está atento às nossas orações. Diz o texto de Atos 12:5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Em seu comentário deste texto, o pastor Hernandes destaca que não era um momento de oração de um grupo da igreja, como se fosse o ministério de oração, não, mas que toda a igreja estava orando. O comentarista Hendricks, ele diz que a palavra incessante aí no texto aponta para uma fervorosa oração. A palavra original aponta para uma oração determinada e assídua, contínua, ou seja, eles não arredaram o pé, permaneceram lá unidos, orando. Os versículos 13 e 4 de Atos 12 dizem que era a época das festas dos pães asmos e da Páscoa. Essas festas aconteciam entre os meses de março e abril, semelhante à Páscoa do nosso calendário, e elas duravam cerca de 7 dias. Durante esses dias, ninguém podia ser sentenciado à morte ou, se condenado, ficar na cruz. Lembram da ocasião da morte de Jesus? Da pressa em retirar os ladrões e ele da cruz? Aos ladrões eles quebraram as pernas, mas Jesus já havia morrido. Tudo porque era a véspera da Páscoa. Por isso Pedro foi guardado para ser apresentado ou morto no último dia. Significa que a igreja orou por ele durante uma semana de forma incessante, ou seja, de forma determinada e assídua. Um ensinamento maravilhoso que nós aprendemos com a igreja de Atos é fortalecer a nossa vida de oração, queridos. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem se comprometido com a vida de oração.
pelo menos no café com oração, que acontece nas manhãs de todos os segundos domingos dos meses pares, nós estamos aqui reunidos, juntos e orando, um grande número aparece, mas ainda nos falta orarmos mais e de forma incessante. Eu tenho ido em várias reuniões de oração da nossa igreja, às segundas-feiras nos lares. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que vão lá, mas ainda é pouco o número de irmãos e irmãs que aparecem. Por mais que nós tenhamos uma justificativa quanto ao trabalho, cansaço e outras, é preciso nos esforçar um pouco mais quanto a isso. Não só pela questão do momento que estamos vivendo, mas porque isso é bom. Olha o que diz o texto de 1 Timóteo 2,3, que isso é bom e agradável diante de Deus, que façamos constantemente orações, intercessões e ações de graças por nós e por todos os homens. Isso é bom, isso é o ideal. Estamos, queridos, vivendo uma situação diferenciada. Nossas atividades estão suspensas nesta semana e ainda não sabemos até quando ficarão assim. Amanhã é segunda-feira, é dia de oração. Nós não nos reuniremos para orar juntos, mas foi recomendado pela liderança da igreja orarmos em nossas casas, onde estivermos. Portanto, no horário da oração, cerca de 20 horas, separe um tempo para orar, se possível, com a família, que como igreja nós possamos fazer isso de fato. Toda a igreja, não só o ministério de oração, mas toda a igreja no mesmo momento, reunida nos seus lares, orando ao Senhor. Amém? Por quê? Porque Deus está sempre atento às nossas orações. A parte do texto de Atos 12, versos 6 a 19, ela é maravilhosa. Herodes, com certeza, havia sido informado sobre alguns acontecimentos anteriores à vida de Pedro, de como ele já fora solto da prisão misteriosamente, dos sinais e prodígios que ele fazia. E eu abro aqui um parênteses, na verdade, nós sabemos, Deus fazia através dele. Por isso, o coloca sob os cuidados de uma guarda muito reforçada, 16 soldados, trancafiado na cidadela, acorrentado até mesmo na hora de dormir, entre 2 soldados, não é pouca coisa. Herodes só não sabia de uma coisa, do poder da oração e da confiança em Jesus Cristo. A igreja está orando, Pedro, confiante em Cristo, está dormindo. Quem confia em Deus, diante das maiores adversidades, consegue, primeiro, orar. Orar é depender de Deus, é se render a Ele. Segundo, descansar no Senhor, e por isso consegue até mesmo dormir. Deus sabe, queridos, o que está fazendo e o que está acontecendo. Eu cito o exemplo de Davi. Davi fez isso num dos seus momentos mais difíceis, quando estava sendo perseguido pelo exército de Absalão, seu filho. Veja a sua oração no Salmo 3, versos 1, 5 e 8. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor é quem me sustenta. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está a tua bênção. Aleluia. Isto é um aprendizado para nós, orar, confiar e descansar no Senhor, queridos. Alguns vão dizer que o milagre descrito aqui é resultado da oração. Sim, também, mas eu prefiro dizer que é o resultado do poder do Deus que atende as orações. Amém? Lucas descreve este milagre de forma detalhada. Vários outros milagres acontecem no livro de Atos dos Apóstolos, mas só este é detalhadamente escrito. Tudo indica que o próprio Pedro foi quem deva ter narrado os fatos a Lucas, porque ninguém mais viu, só Pedro. Não há dúvidas aqui que algo sobrenatural aconteceu, ao ponto da própria igreja que orava ficar, como diz o texto, atônita, sem saber o que aconteceu. Ou seja, eles nem sabiam como se expressar diante de tamanha maravilha. Percebemos isso na forma como eles falam com Rod e na reação que tiveram. Que Deus nos permita, queridos, desfrutar, vivenciar momentos assim como resposta das nossas orações. Amém? Amados, relembrando, Deus jamais nos abandona. Ele sabe das nossas aflições, Ele está atento às nossas orações, e para finalizar, Ele sabe como lidar com os nossos inimigos e com os nossos problemas. Havia perseguições, havia fomes, mas para cada situação, Deus providenciava um caminho de solução para o seu povo. O texto inicia dizendo que havia um Herodes que maltratava a igreja, perseguindo os cristãos. Aliás, os Herodes daqueles tempos sempre se posicionaram contra a igreja.
Quando faziam algo para ajudar, era com segundas intenções. Numa rápida revisão histórica, este é o terceiro Herodes mencionado nas Escrituras. O primeiro Herodes foi conhecido como Herodes o Grande. Ele governou a região da Judéia e Jerusalém cerca de 30 anos antes de Cristo e morreu no ano 4 depois de Cristo. Foi o que construiu o templo para os judeus, o que recebeu a visita dos magos e que também após essa visita mandou matar as crianças com menos de 2 anos nos arredores de Belém. O segundo Herodes foi Herodes Antipas, conhecido também como tetrarca, mencionado lá em Lucas 3,19. Foi o que mandou prender e cortar a cabeça de João Batista. E foi a ele que Pilatos, com o interesse de melhorar suas relações, enviou Jesus para ser examinado. Este Herodes Antipas, escarneceu de Jesus, o vestiu com uma capa espalhafatosa e o devolveu a Pilatos. E diz o texto, Lucas 3,12, que naquele dia ele e Pilatos reataram as amizades. Este Herodes do nosso texto é conhecido como Herodes Agripa I. Ele é neto do primeiro Herodes e sobrinho do segundo. Na sua juventude, ele fez amizade com Gaio, que no ano 37 depois de Cristo se tornou imperador romano com o título de Calígula, com o nome de Calígula. Esse o nomeou rei da região leste da Galileia e mais tarde de toda a região da Judéia e de Jerusalém no lugar do seu tio, do Herodes Antipas. Todos esses Herodes tinham ambição por poder e riqueza e cometeram atrocidades para obter isso. A disputa por poder, por riqueza e fama no coração do homem, principalmente entre as autoridades, acontece muitas vezes de forma desleal e corrupta. E isso não é estranho para nós, porque não é algo que acontece longe de nós. Nós temos ouvido e visto isso acontecer nos diversos níveis de poder em nosso país e principalmente na nossa cidade. O triste é ver que muitas vezes acordos sombrios, feitos entre homens corruptos que não temem a Deus, também envolvem e são feitos por aqueles que dizem ser parte do povo de Deus. Mas vale dizer, queridos, que Deus está vendo tudo isso. Ele chama e chamará todos para prestar contas. Como diz o ditado, se não mudar, um dia a casa cai. E caiu para este Herodes também. O texto diz que ele queria conquistar a simpatia dos judeus, principalmente do Sinédrio, e ele se inteirava dos costumes e usos judaicos. Vejamos alguns detalhes. Os historiadores, eles defendem que o Sinédrio permitia a ele, por ser o rei, fazer sacrifícios no templo, e durante a festa dos tabernáculos era-lhe concedido ler um trecho das Escrituras, tentando fazer ou atender o que está lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, que diz que o rei deveria ler a lei. Mas não basta só ler as Escrituras, é preciso viver, pois o verso 19 diz também que o rei deve ler, mas ao final diz que ele deve cumprir. E o verso seguinte, Deuteronômio 17, 20, diz que é para ele, lendo a Escritura, saber quem é Deus e não se sobrepor aos seus súditos e aos seus irmãos. Um segundo detalhe, este Herodes Agripa I se inteirava dos costumes judaicos, sim. Diz o texto que ele maltratava a igreja e que, vendo que isso era agradável aos judeus, ele prosseguiu e manda matar Tiago à espada. Matar Tiago à espada é também seguir um princípio judaico. Ele sabia disto ou fora informado disto por intermédio da liderança do Sinédrio. Deuteronômio 13 diz que se um judeu ensinasse uma heresia a outro judeu, deveria ser apedrejado. Mas se ensinasse a toda uma cidade, ele deveria ser morto à espada. E foi o que aconteceu. E aí nós podemos imaginar qual é o destino que Pedro teria nas mãos daqueles homens. Mas, queridos, como diz o ditado, o cavaco não vai longe do toco, já ouviu? Assim como os Herodes anteriores, este Herodes teve um fim trágico. Apesar desses Herodes conviverem com o povo de Deus, de contemplar o Messias, de ouvir a voz do Evangelho, não se arrependeram, não mudaram de atitude nem de vida. Chegou o dia deste Herodes ajustar contas com Deus. No capítulo 12, versos 20 a 23, diz que ele tinha conflitos com os habitantes de Tiro e de Sidom, porque ele era desleal com eles nas questões comerciais, ou seja, ele abusava de sua autoridade, e que num determinado encontro para ajustes comerciais, ele aparece vestido com toda a sua pompa de trajes reais.
Ele faz um discurso e todos, vendo o seu aparato e a sua imponente voz, o reverenciam como se ele fosse um Deus. E ele se acha como tal. E diz o verso 23 que naquele instante, esse foi o seu fim. Ele morreu. Para entendermos melhor esse momento, eu quero citar a narrativa de Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século. Ele diz que nesta ocasião, isso aconteceu de manhã e numa arena, que Herodes entrou na arena ao nascer do sol, e que ele estava trajado com um manto real, cuja peça de tecido era toda de fios de prata, e que quando os primeiros raios de sol tocaram o seu manto e a sua roupa, ele foi iluminado pelo reflexo da luz solar, que a sua roupa o fazia reluzir no mesmo instante que ele falava. Todos, vendo aquilo, o reverenciavam como se fosse um Deus, e por não repreender os seus adoradores, mas aceitar aquilo que só a Deus pertence, honra, adoração e glória, o verdadeiro Deus decidiu ajustar contas com ele. Que diferença de atitude entre Herodes e os servos de Deus. Cornélio, lembra? Tentou adorar Pedro e Pedro não aceitou. Atos 14 diz que os habitantes de Lístra quiseram adorar Paulo e Barnabé, eles também não permitiram. O próprio apóstolo João, após ficar entusiasmado ou maravilhado com as revelações que lhe foi dado do Apocalipse, ele tentou adorar o anjo que lhe trouxe a revelação, mas o anjo disse: não me adore, porque adoração só a Deus. Os anjos são mensageiros de Deus e eles também sabem disso. Os que pensaram diferentes deixaram de ser anjos. Só Deus, querido, é digno de honra, de adoração e de toda glória, mais ninguém. Amém? Deus os livrou do seu inimigo. Diz o verso 24 que após a morte de Herodes, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Quanto à fome, o texto diz que Paulo e Barnabé, aqueles que foram enviados, no último versículo do capítulo 11, diz-nos o último versículo do capítulo 12, que eles cumpriram a sua missão. Eles levaram as doações e assistência aos irmãos da Judéia, aquilo que eles precisavam, e retornaram para Antioquia. Vai começar, queridos, uma nova fase na vida da igreja primitiva, a partir do capítulo 13 de Atos. Até aqui o foco estava nas ações de Deus, através da vida de Pedro. A igreja foi plantada em Jerusalém, Judéia e Samaria, e começa a ser plantada no chamado confins da terra. O livro agora vai nos levar a participarmos das viagens missionárias de Paulo. Em cada fase, nós veremos o enfrentamento de lutas, adversidades e crises. Inimigos se levantarão, Deus sabe disso, e que nós saibamos e não nos esqueçamos que Deus está sempre conosco. Amém? Eu quero concluir citando o texto de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Lá diz que nada é novo debaixo do céu. Ou seja, depois da queda do homem no pecado, desde então, a corrupção, o engano, a cobiça e até mesmo as pestes e epidemias assolam a terra. Tanto o homem como a natureza sofrem e fazem sofrer. Não é por acaso que o profeta Jeremias diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas também nós vemos na Escritura que Deus, desde o início, Ele providenciou uma redenção. Ao longo da história, Deus sempre tem dado oportunidades para que o homem encontre o caminho da reconciliação. E essa reconciliação, ela acontece através daquele que viria da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Por isso que em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos dias de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, nos dias da igreja primitiva, muitos eram despertados por causa dos sinais e milagres em nome de Jesus. Deus providenciou para nós uma revelação especial. Está na sua palavra, na Bíblia. Nela nós encontramos Cristo e em Cristo nós encontramos salvação. Esse despertar para a reconciliação e para a salvação em cada pessoa pode acontecer de forma diferente. Para muitos, muitas vezes acontece em tempos bons, com arrependimento e amor, mas para outros pode ser em tempos difíceis, como esse que nós estamos vivendo agora, mas com arrependimento e dor. Tanto naqueles dias, queridos, como hoje, os crentes nunca tiveram vida fácil. Não se muda por aqueles que dizem que crente não enfrenta tribulação, que crente não fica desempregado, que crente não fica doente. Tudo isso faz parte da vida nesta terra, aqui nessa terra. Porque Deus tem uma promessa para aqueles que o amam,
que começam desde já, nesta terra. Ele jamais nos abandona, Ele conhece as nossas aflições, Ele ouve as nossas orações e também está conosco quando tivermos de lidar com inimigos e enfrentar problemas. Ele mesmo, através do Espírito Santo, é quem nos sustenta na fé, nos dá confiança diante dos momentos difíceis e até nos sustenta com fé e confiança para podermos dormir. Que possamos, queridos, desfrutar desta confiança em Deus e descansar nele, porque Ele continua sendo Deus sobre toda a terra e nas nossas vidas. Amém? Que Deus aplique esta palavra ao seu coração, nas nossas vidas. Eu quero orar mais uma vez com você. Deus, obrigado, porque Tu és um Deus presente. Estiveste presente na vida dos Teus servos do passado, estás presente nas nossas vidas hoje. Deus, continua a sustentar a fé em nosso coração, dá-nos ânimo e confiança e permita-nos descansar em Ti, sabendo que todas as coisas estão debaixo das Tuas mãos. Nada foge, Senhor, ao Teu controle. Queremos entregar nas Tuas mãos a vida da nossa igreja, da nossa sociedade. Deus, o Senhor está olhando por tudo e todos e nós queremos confiar em Ti. Permita, Senhor, que essa doença não se alastre. Permita que a solução seja breve e que venha de Ti o mais rápido possível. Deus, dá-nos paz. Permita-nos nesses dias estarmos orando, buscando a Tua presença, sendo edificados pela Tua palavra e fortalecidos na fé. Dá-nos descanso nas nossas noites, dá-nos o Teu cuidado sobre as nossas famílias. Que a graça bendita do Senhor seja sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. É a nossa oração, confiados unicamente no nome de Jesus. Amém.